Boa noite, minhas irmãs. Mais uma semana, mais uma segunda-feira para a gente ler a palavra juntas, orar juntas. No livro de Isaías, no capítulo 61, a partir do versículo 1, é uma leitura que Jesus fez no templo, falando que Isaías estava já profetizando sobre ele. Esse aqui é o momento em que Jesus revela quem ele é, né? E essa é uma das perguntas que eu queria, fazer hoje, deixar aqui para a gente refletir durante esses dias, essa semana. Quem é Jesus? É apenas aquela pessoa do filme, da sessão da tarde, que a gente via tantas vezes? Ele é só aquele Deus que a gente pede as coisas e que sabe que morreu na cruz para trazer salvação? Ou ele é teu exemplo diário? É aquela pessoa que você quer imitar para ser parecida com ele todos os dias? E aqui ele diz o seguinte, o profeta Isaías falando já sobre a vinda de Jesus, lembrando que isso aqui foi bem antes de Jesus nascer, né? Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boa nova aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia da vingança aqui, gente, vai ser já o juízo, de Deus, do Senhor sobre as nações. Depois que Jesus vier nos buscar, depois de vários acontecimentos que estão descritos lá em Apocalipse. E continuando a leitura, ele continua dizendo o que ele veio fazer, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando a gente começa a nossa leitura, dos evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, a gente vê tudo isso aqui se cumprindo, Jesus pregando boas novas aos pobres. O que são essas boas novas? Que o reino de Deus está chegando e que Jesus veio preparar o caminho de volta e que todos que vão até Jesus conseguem se reconciliar com o Pai. E ele enviou-me a curar os quebrantados de coração. Nossa, Jesus curou tantas pessoas emocionalmente e fisicamente. Proclamou liberdade aos cativos, As pessoas, era inalcançável viver como aqueles religiosos, os fariseus e etc. Então, se eles já eram pecadores, as pessoas que não sabiam ler, que não tinham tanta influência, eles se sentiam ainda mais pecadores e sem rumo. Por isso eles aguardavam tanto pela vinda do Messias, como alguém queria libertar eles, Eles eram muito oprimidos. E o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, assim, consolar todos os que choram e todo o intuito disso tudo aqui era trazer glória para o nome de Deus. E Jesus fez isso muito bem. Jesus, a Bíblia diz que ele nunca pecou, E sendo alguém perfeito como ele foi, não que ele não tenha sido tentado, porque nós bem sabemos que o início do ministério dele já começou assim. Depois que ele foi batizado, que ele não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado, mas ele deixou o exemplo, ele deixou o caminho, na verdade. É como a gente sempre diz, nós devemos ser o quê? Imitadores de Jesus. Então, aquilo que Jesus fez, a gente deve sim imitar. Muita gente imita a moda, Imita a moda, imita as coisas que aparecem em novelas e filmes, imitam pessoas famosas, mas o foco aqui é imitar Jesus. Por quê? Porque isso traz pra gente glória eterna, E as coisas desse mundo, como a Bíblia diz, não se podem comparar com as que virão, E a gente sabe muito bem que no nosso século, nesse nosso mundo aqui, tudo que vem é para nos distrair da eternidade. Antigamente, eu lembro que quando eu era mais jovem, falava-se muito na eternidade, no céu, inclusive sobre o inferno também, o que é importante falar, porque foi tão importante falar sobre o inferno que Jesus foi a pessoa que mais falou sobre isso. Justamente porque ele veio abrir um caminho para que ninguém precisasse ir para lá. Então, Jesus, em várias parábolas, ele conta que o final de quem não obedece, de quem vive de acordo com sua própria vontade, é o lago de fogo, onde há dor e tristeza e sofrimento e nunca se acaba.
Então, parou-se de falar sobre isso e agora a gente foca na pessoa, no homem, né? Tudo para o homem ser feliz, para a mulher ser feliz, tudo para ter uma vida próspera e serem muito felizes aqui na Terra, quando na verdade o foco é na eternidade, né? Isso também não quer dizer que vamos ter uma vida miserável aqui. A gente bem sabe que a Bíblia diz que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, muitas vezes, tem muitos cristãos que eu acredito que são pessoas, sim, que amam a Jesus, mas elas não cumprem certos princípios, talvez por ignorância ou muitas vezes por teimosia mesmo, e por isso elas não alcançam promessas desse mundo. Por exemplo, a Bíblia diz que quem honra pai e mãe vive mais dias na terra. Então, se você não honra seu pai e sua mãe, isso significa que você vai viver menos tempo, né? É um princípio, seja você cristão ou não. Se isso acontece na sua vida, se você honra, vive mais. Se não honra, vive menos, né? Então, minhas irmãs, a Bíblia, ela nos ensina, ela nos dá todo passo a passo para que a gente saiba seguir do jeito que Jesus seguiu, seguir os passos de Jesus, né? Então, é essa a pergunta que eu quero fazer hoje. Quem você tem imitado? Quem é Jesus para você? É só uma pessoa que morreu na cruz e que trouxe salvação para quem crê nele? Ou é realmente alguém que você quer ser parecido, que você deseja ser parecido, porque você sabe que esse é o caminho da eternidade. Sabemos que Jesus é o Filho perfeito e abriu esse caminho para a gente ir de volta para o Pai. Nós tínhamos perdido. A Bíblia diz que após o pecado nós viramos inimigos de Deus, porque Ele é tão santo que Ele não pode contemplar o pecado. Então Jesus veio sem pecado, né? Lavou todos os nossos pecados lá na cruz. Ele veio e morreu por todos nós. E agora temos acesso a Deus por causa dele. Então, quando Deus olha para nós, Ele já não vê mais a gente, nós pecadores. Ele vê Jesus em nós. E aí sim nós somos aceitos. E no nosso contexto de restauração de casamento, o que eu percebo é que muitas irmãs, elas desesperadamente, elas querem apenas Jesus, aquele que alivia, né? As cargas, o peso, e não tem problema nenhum nisso. A questão é que Deus quer ser, Jesus quer ser o teu Salvador, mas Ele também é o teu Senhor. E como Senhor, você é servo dele. Então, é muito importante nós buscarmos não só o alívio que Jesus traz, porque Ele é o nosso socorro mesmo, bem presente na angústia. Só que lá em Mateus 11:28 diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então aqui é a primeira parte. Se você vai até Jesus nesse desespero, nessa dor mesmo que o deserto causa, nesse sofrimento, a humilhação que o marido te causa, se você vai até Ele, e Ele vai sim, você está cansado e sobrecarregado, e Ele vai te dar descanso. Só que o capítulo ainda continua, o versículo ainda continua. E diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Aqui já é uma outra promessa. Então, se você vai até Ele e está cansada, oprimida, sobrecarregada, Ele vai sim te dar alívio, e a gente bem sabe disso. Principalmente quando a gente está na primeira fase, como o Senhor nos dá alívio. Só que a segunda parte também é muito importante. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, além de encontrar descanso, alívio no Senhor, a gente precisa ir buscar aprender dele. Aprenda de Jesus, porque ele é manso e humilde de coração. Aí sim você vai encontrar descanso para a sua alma, que é o que fala lá em Filipenses 4, quando ele diz que se a gente entregar tudo em oração, súplica e ação de graças, ele vai guardar nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus e dar a paz que excede todo entendimento. Então, a paz que ninguém consegue entender é só quando a gente descansa em Jesus e começa a aprender dele. E aí ele vai dar descanso para a nossa alma. A gente vai ganhar alívio para os desesperos da vida, as angústias da vida, mas também a gente vai ganhar descanso para a alma e a paz que excede o entendimento. Então, minhas irmãs, que você vá até Jesus para conhecer a Ele. Por mais que num primeiro momento você vá no desespero mesmo de buscar alívio para sua alma, para essa carga, né? Para essa opressão que você está vivendo, essa humilhação. Mas não esquece de aprender dele.
busca saber quem é Jesus, né? A gente precisa de Jesus, não tem como viver sem Ele. A gente insiste muitas vezes. A gente já viveu, eu já vivi muito tempo de religiosidade e de uma vida sem Jesus. E hoje a intenção é buscar todos os dias fazer a vontade dEle e andar nos caminhos dEle. Que esse seja, minhas irmãs, que esse seja o anseio da nossa alma. Não somente encontrar em Jesus o Deus Todo-Poderoso que vai restaurar seu casamento, que vai tirar essa dor e essa humilhação e que vai fazer você ser feliz novamente em família. Não somente isso, porque isso é só uma pontinha assim do iceberg. Realmente é só a cerejinha do bolo. O que importa mesmo é viver para Deus, estar ali perto dele, ouvir ele falar contigo, te instruir. Olha, não faz esse negócio com essa pessoa não. Ó, essa coisa aqui que você está falando, ó, falando mal dessa outra aqui, e o nome disso é maledicência e eu não aceito isso no meu reino. E ele vai estar sempre ali, ó, falando contigo ao teu coração e você vai conseguir viver uma vida que agrada a ele. Pai, obrigada, Pai, por mais um dia, por mais uma noite. Guarda-nos, Senhor, debaixo da tua poderosa mão. Livra-nos de todo mal, Senhor. Livra a nossa casa, os nossos filhos, o nosso marido, Senhor. Seja lá onde esteja o marido das minhas irmãs agora, que tua mão seja sobre ele, Senhor, para livrar do mal, para trazer, Senhor, consciência, Senhor, dos erros, porque só o teu Espírito Santo pode convencer da justiça, do pecado, do juízo. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, os nossos corações, nos ensinando a caminhar lado a lado com Jesus, buscando sempre se assemelhar a Ele, sempre fazer aquilo que agrada a Jesus, aquilo que Jesus faria. Pai, em nome de Jesus, nos dá essa clareza, Senhor, de que não somente devemos buscar descanso em Jesus, mas buscar ficar debaixo da proteção dele, sendo aconselhados por ele, fazendo aquilo que agrada ao coração do Pai, porque era isso que Jesus fazia. Ele diz que a comida dele e a bebida era fazer a obra de Deus. Que o foco das minhas irmãs, Pai, nesse deserto não seja apenas a restauração do seu casamento, o desespero e a angústia de teu marido em casa, teu marido de volta. Pai, que seja isso somente, Senhor, uma consequência do relacionamento que minhas irmãs vão ter contigo e vão estar tão felizes contigo que nada mais vai importar. Pai, em nome de Jesus, ajuda as minhas irmãs nesse processo. Nós sabemos que o deserto é um processo. Sabemos que tem muitas coisas para serem vividas, para ser vencidas nesse período, Senhor. E nós te pedimos, Pai, que pelo nome do teu Filho Jesus, que o Senhor capacite as minhas irmãs, capacite a viver o processo, a não pular etapas, para que elas não precisem mais voltar para o deserto, para que elas possam sair daqui vencedoras e olhando para trás e agradecendo de todo o coração, porque foi no deserto que elas conseguiram entender o que era um relacionamento verdadeiro com Deus, o que era uma vida aqui nessa terra, só que sem estar presas às coisas dessa terra, porque nós vivemos aqui, mas não somos daqui, diz a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, dá uma noite de paz, Senhor, para as minhas irmãs, uma noite de sono tranquilo, Pai, para aquelas que estão angustiadas e não estão conseguindo dormir. Pai, que o teu poder, Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre elas para livrá-las do mal e para dar descanso em ti, porque somente o Senhor sabe cuidar do nosso coração, da nossa mente, nos dá paz que excede o entendimento. Então, que assim seja sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família, para a honra e glória do teu nome, Pai, para que as pessoas vejam a nossa ação, a nossa reação e possam dizer verdadeiramente conhecer alguém que serve ao Senhor de verdade, que não usa de religião, que não vive julgando os outros nem maldizendo, mas que estão ali em amor, para servir e para ajudar outros a alcançarem essas boas novas que o Senhor veio pregar e que pediu que continuássemos ensinando. Que todo sofrimento, Pai, seja para que a tua glória seja manifestada através de nossas vidas, para que possamos dar frutos que glorifiquem o teu nome e que todos aqueles que passem pelo nosso caminho sejam alcançados pela tua palavra, pela tua verdade e que tenham suas vidas transformadas para a honra e glória do nome do nosso Pai que está nos céus. Pai, te pedimos isso na certeza de que o Senhor nos ouve e de que o Senhor está sim disposto a ouvir o nosso coração quando está quebrantado e contrito. Te pedimos, Pai, que em nome de Jesus nossas vidas sejam transformadas para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus que te pedimos, na certeza de que o Senhor fará ao seu tempo. Amém.